Três mitos sobre a teologia. É isso mesmo que você ouviu. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre os três grandes mitos a respeito da teologia. Seja muito bem-vindo ao canal Professor. Este canal ele é inteiramente para conteúdo teológico, para conteúdo edificante, mensagem, curiosidade bíblica. Tem uma série de vídeos aqui voltado à área da teologia e se você gosta de teologia, este é o canal certo. Lhe convido a se inscrever neste canal e acionar as notificações no sininho para que você possa receber sempre a notificação do YouTube para assistir vídeos novos que iremos colocar aqui ainda neste canal. Se você não assistiu ainda o vídeo anterior das 5 dicas de como interpretar a Bíblia Sagrada, eu lhe recomendo que você assista. A thumbnail é esta aqui, ó, tá aí no nosso canal, tá bom? Você pode estar assistindo aí e dar uma força aí pro canal, compartilhando, fazendo seu comentário, curtindo este vídeo e todos os outros que estão aí, tá bom? 3 mitos sobre a teologia. Vou chamar a vinheta e logo em seguida vamos falar sobre isso. Para você que não me conhece, eu sou o professor Igor Feitosa. Nós moramos aqui em Boa Vista, Roraima, e somos professor de teologia. Graças a Deus, Deus nos deu esta bondade, esta misericórdia da parte dele, de podermos ensinar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você gosta de teologia, porque se não gostasse de teologia, não entraria ou não acessaria um canal como esse, que é inteiramente de assuntos teológicos. Hoje, a área da teologia ela não é muito apreciada por uma boa parte da membresia das igrejas, mas eu louvo a Deus pela sua vida, que quer realmente aprender um pouco mais da palavra de Deus e tem o conhecimento, e sabe que o conhecimento liberta. No vídeo de hoje, nós vamos falar exatamente sobre os 3 grandes mitos sobre a teologia. Eu acredito que você já tenha ouvido alguma coisa relacionado a algo negativo sobre a teologia. Com certeza você já ouviu algo parecido assim: a teologia é coisa do diabo. Você já ouviu isso? Um dos 3 grandes mitos sobre a teologia, o primeiro deles é exatamente este. As pessoas afirmam que teologia é coisa do diabo, que não é coisa de Deus. Será realmente que a teologia é coisa do diabo? Esta frase geralmente ela é pronunciada por pessoas mais conservadoras, mais antigas no que se diz respeito à sua caminhada com Cristo. Elas dizem que teologia é coisa do diabo e que a igreja de hoje não precisa de teologia. Será que é mesmo? Quando nós vamos analisar a história da igreja, principalmente o que levou o apóstolo João a escrever o seu evangelho, o evangelho que traz o seu nome, melhor dizendo, porque João não tem evangelho. O evangelho é de Jesus Cristo e que quem escreveu foi João. Podemos perceber que João foi e é e sempre será um grande teólogo. É isso mesmo que você ouviu. João, para escrever o Evangelho segundo João, ele usou das ferramentas da teologia. Até porque o pensamento teológico já existia há muito tempo antes, até mesmo muito tempo antes de Jesus. É isso mesmo que você está ouvindo. O pensamento teológico já existia. Por quê? O que é teologia? Teologia é composto de 2 palavras de origem grega. Theos, que significa Deus, e logia ou logia, que significa estudo, pesquisa, algo relacionado à busca do conhecimento. Então, teologia é exatamente
o estudo sobre Deus. Então, quando nós falamos que o pensamento teológico já existia muito tempo antes de João, é exatamente sobre essa tentativa do homem de conhecer a Deus, de explicar a Deus. Então, João nada mais fez do que usar destas ferramentas, utilizar da doutrina que Cristo deixou para defender o próprio Cristo. Foi exatamente isso. João, como um bom teólogo, pegou as doutrinas que Cristo deixou e defendeu o próprio Cristo das heresias que circulavam na época. Existia um homem chamado Cerinto. É mais ou menos esse cidadão aqui, nas caricaturas que você encontra na internet. Esse cidadão, ele espalhava por toda aquela redondeza que João vivia, provavelmente em Éfeso, que Jesus Cristo não era o Cristo, que Jesus não veio em carne, que Jesus não era filho de Deus, e que o modo como que João entendia as doutrinas e o ensinamento sobre Cristo era totalmente errado. E o modo como João reconhecia o Cristo, Jesus, como filho de Deus, estava totalmente errado. Esta heresia que Cerinto estava espalhando levou João a escrever este evangelho. Não só este evangelho, mas também a sua primeira, e a sua segunda, e a sua terceira epístola que traz o seu nome. Então, João se utilizou das ferramentas teológicas para ser um apologista. Vai nos dizer a história que João, enquanto João viveu, João defendeu a igreja do seu tempo das heresias de Cerinto. E quando João morreu, então vieram outras pessoas defendendo as doutrinas da igreja, se utilizando da teologia. Então, quando nós analisamos o pensamento teológico já existia há muito tempo antes de João. O segundo mito, que talvez você já tenha ouvido, é aquela famosa frase falando assim: teologia desconstrói a tradição ou as tradições das igrejas. Será que é verdade que a teologia quer desconstruir aquilo que grandes homens, grandes pessoas, personalidades da história da igreja construíram? Será que é isso que nos diz a história da igreja? Certamente não é isso que a teologia veio e quer fazer. Se você analisar bem a história do ano 100 ao ano 451, foi exatamente o período em que os pais da igreja atuaram. Quem são os pais da igreja? Mais ou menos estes aqui. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Eusébio de Cesareia, Tertuliano, e entre outros que aparecem aqui, e também Jerônimo, que foram homens que defenderam, sistematizaram as doutrinas ao longo da história. Principalmente doutrinas como a Trindade, doutrinas que são muito importantes sobre a personalidade do Espírito Santo, o entendimento de que o Espírito Santo não é uma força ativa, mas é uma pessoa e é constituído como a terceira pessoa da Trindade. Quando nós olhamos a história, não vemos esta verdade de que a teologia quer desconstruir as tradições das igrejas. Teologia nunca quis desconstruir as tradições das igrejas. Pelo contrário, teologia ela faz com que as tradições da igreja sejam fortalecidas ao longo do tempo. Foi exatamente isso que os pais da igreja fizeram. Fizeram foi sistematizar as doutrinas. Fizeram foi defender as doutrinas. Fizeram foi defender a igreja
das heresias que circulavam na época. Até porque, para desconstruir as tradições da igreja, era necessário que os falsos profetas e os hereges da época viessem a prevalecer contra as Sagradas Escrituras. E não foi exatamente isso que aconteceu. Os pais da igreja, ao longo da história, defenderam a igreja, defenderam as doutrinas do Senhor Jesus, para que hoje eu e você pudéssemos ter a sistematização das doutrinas, a orientação acerca das doutrinas e glória a Deus pela teologia que veio ao longo do tempo através dos pais da igreja. Este mito, segundo mito, de que teologia desconstrói as tradições da igreja, isso não é verdade. Pelo contrário, teologia traz firmeza às tradições das igrejas. O nosso terceiro e último mito relacionado à teologia, com certeza você já ouviu muitas pessoas falarem sobre isso, é exatamente teologia, não faça teologia, porque teologia esfria o crente. Você já ouviu isso? Eu tenho certeza que você já ouviu esse negócio. Depois que o irmão fez teologia, ele não dá glória a Deus mais. Agora ele é um cubo de gelo. Será que isso é verdade? Teologia esfria o crente? Como podemos entender essas questões de esfriar o crente? Na realidade, não creio que teologia esfria o crente, até porque nada se relaciona a isso dentro da história da igreja. Nós temos um grande exemplo, é exatamente o exemplo que está em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7 ao versículo de número 12, que eu vou colocar aqui na tela para nós fazermos uma leitura junto de um dos maiores teólogos do Novo Testamento. Este teólogo é responsável pela maior parte das epístolas do Novo Testamento e você gosta muito da teologia deste teólogo. Acompanhe aí Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7 ao versículo de número 12, nos diz assim: No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E, subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Um dos maiores teólogos do Novo Testamento, para o seu discurso, para a sua pregação, e é porque Paulo não pregava como muitos pregam hoje, de forma eufórica, né? Mas Paulo tinha uma pregação voltada às questões doutrinárias, ensinamento, ao contrário de Apolo, que era fervoroso no sentido da sua pregação. Mas Paulo, para o seu ensino,
para o seu discurso, desce e vai lá, abraça o jovem e aquele jovem volta à vida novamente. Se teologia fosse coisa do diabo, se teologia desconstruísse as tradições da igreja, de modo algum Paulo teria conseguido ressuscitar aquele jovem novamente. Cá entre nós, uma nota aqui de rodapé: a epístola que Paulo escreve aos Romanos é exatamente uma das epístolas mais teológicas que nós temos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Ela é aproximadamente o evangelho que Paulo pregava em cerca de 25 anos do seu ministério. Teologia sempre esteve dentro do coração de Deus. Teologia sempre fez parte da igreja. Sempre esteve nos planos de Deus em colocar teólogos, mestres, doutores para cuidar da saúde doutrinal da igreja. É exatamente isso. Calma, não me chama de herege, não. Mas eu vou lhe mostrar na Bíblia Sagrada que mestres e teólogos que são mestres e são doutores dos ensinamentos da palavra de Deus, são de suma importância para o crescimento saudável da igreja. Acompanhe aí na sua Bíblia Sagrada o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, que vai nos dizer exatamente assim. Efésios 4, 11 e 12 nos diz, acompanhe aí na sua tela: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha aí, o próprio Jesus deixou doutores. Em algumas traduções você vai encontrar a expressão mestres, que é exatamente aqueles que ensinam, que dominam as Sagradas Escrituras, que se preocuparam em aprender, sentar para poder se levantar para ensinar. Também tem um outro versículo na Bíblia, um outro capítulo na Bíblia, que nos fala exatamente sobre a mesma coisa. Acompanhe na sua Bíblia aí a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo de número 12, no versículo de número 28, capítulo 12, versículo de número 28. Acompanhe na sua Bíblia, ele nos diz exatamente assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Tá vendo que maravilha? No projeto de Deus para a igreja, cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. E os teólogos também têm a sua importância no seio da igreja. Trazer a edificação para a igreja, trazer a saúde doutrinal da igreja, fazer com que a igreja cresça de forma saudável. Porque uma igreja que rejeita a teologia, uma igreja que rejeita os estudos teológicos, é uma igreja que é fácil de ser enganada pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. No vídeo de hoje você viu exatamente sobre os mitos, 3 grandes mitos sobre a teologia. O primeiro deles, a teologia é coisa do diabo, negativo, é mito. O segundo, teologia desconstrói as tradições das igrejas, negativo, é mito também. E por último, teologia esfria o crente, de maneira alguma. Pelo contrário, teologia apaga o falso
fogo de um falso pentecostalismo que temos hoje, um fogo gerado pela falta de fundamentação bíblica que é pronunciada, falada, pregada em cima dos púlpitos. Dê valor aos teólogos e eu tenho certeza que a tua igreja vai crescer e muito, e não de qualquer jeito, porque tem igreja aí que está inchando, mas tem igreja que está crescendo de forma saudável na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo. Este foi mais um vídeo do canal O Professor. Espero que tenha gostado. Deixe o seu comentário aí, o que você achou aí, deixa aí embaixo. Curte, compartilhe com outras pessoas. Informações como essa são importantes para o esclarecimento das pessoas sobre a importância da teologia. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Shalom, Adonai, Ulei Traot. A paz do Senhor e até breve.